No universo de One Piece, a luz de Monkey D. Luffy irradia esperança e união entre as ilhas e seus habitantes, criando uma comunhão acima de qualquer língua, tribo, raça ou nação. Por outro lado, as trevas representadas por Marshall D. Tite ou Barba Negra ameaçam mergulhar o mundo em um abismo de opressão e desespero ainda maior. O confronto iminente entre essas forças opostas promete mudar radicalmente o curso da jornada do Chapéu de Palha. Se Luffy prevalecer, a luz da liberdade continuará a brilhar, unindo pessoas em busca de um futuro livre de qualquer amarra. No entanto, se Barba Negra triunfar, as trevas se espalharão, trazendo consigo uma era sombria de tirania, algo ainda pior do que nós temos hoje. A batalha entre a luz e as trevas não é apenas física, não está apenas no campo científico, mas também no campo simbólico, refletindo os valores e ideias em jogo neste mundo vasto e cheio de aventuras que está prestes a ser virado de ponta cabeça. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1107 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então comentar sobre o plano do Barba Negra. Finalmente, alguns vislumbres do plano do Barba Negra começa a ser revelado. Mas antes disso, eu queria deixar um recadinho para vocês comprarem os seus mangás na Amazon. Comprando seus mangás por lá, tanto ali o seu notebook, seu tablet, seu console, seja Xbox ou Playstation, você ajuda o canal do Geek Brasil pra caramba através da pequena comissão, que acaba sendo algo realmente ali que fortalece o canal através de cada compra. Então, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compre através dos nossos links, que você já nos ajuda sem acrescentar mais nada no valor final da sua compra. O capítulo começa onde o último terminou. Em uma incrível dupla página, nós podemos ver os piratas gigantes guerreiros, em todo o seu esplendor, adentrando ao território de Egghead. Oimo e Kashu também estão junto com Dory e Brogy. Há outros gigantes, mas eles estão destruindo todos os navios da marinha. Todos os navios de guerra da marinha estão sendo destruídos no caminho deles. O Soap, então, aparece em lágrimas ao ver Dory e Brogy através do seu binóculo, estando acompanhado ali por Nami, Chopper e Robin. Um painel ali de recapitulação sobre os eventos do arco de Lily Garden acaba aparecendo. E o Usopp expressa que pensou que nunca os veria em Elbaf, e nunca veria os gigantes novamente ali em Elbaf que ele havia encontrado em Little Garden. Essa é a primeira cravada do capítulo, onde eu havia falado sobre as previsões de que o Usopp encontraria os gigantes e se lembraria de Elbaf. Essa é a primeira inversão do capítulo 117, onde o Usopp fica encantado por ver os gigantes pela primeira vez e assim decide seguir os gigantes como modelo para o seu grande guerreiro do mar. Edson então garante que os gigantes estão ali para lutar contra a marinha e que, se for assim, aquilo já se tornou em um incidente. Vemos Brook e Lilith conduzindo o Thousand Sunny e o navio está em maus lençóis porque está prestes a cair do penhasco. Lilith está irritada com Brook porque não consegue parar o Sunny, e o Mugiwara está na tranquilidade tomando seu chazinho. Jaybe então aparece indo em direção onde o Zoro está, dizendo que consegue ouvir o barulho da batalha finalmente entre os dois, e repreende o espadachim dizendo que aquele momento não era a hora para lutar. E assim, os dois aparecem. Zoro e Lucci ainda estão lutando. O Cipi está zombando dele, dizendo que ele vai atrasar os outros nessa altura, já que não podem sair da ilha de Egghead sem o espadachim. Zoro olha para Lucci e diz que não é o Cipi que dita o ritmo da batalha, mas é nítido que o Zoro não está conseguindo acompanhar o perfil do Lucci, por causa, é claro, da sua Zoan, da sua fruta do tipo Zoan, que dá muito mais resistência para o Cipi. Vamos para onde os estragos dos pacifistas estão sendo feitos e temos a apresentação do vice-almirante Hagrid King,
o cara que tem muitos queixos. Seu nome é baseado em um kaiju que apareceu em Ultraman, uma série de TV japonesa que é muito antiga. Cerca de 30 navios pequenos e de nível médio já foram afundados. Então, o Red King ordena que todos os navios menores recuem. Os navios de guerra maiores se aproximam da ilha de Egghead e começam a disparar contra os pacifistas que começam a ser destruídos. Basicamente, o Booster Call virou um ataque de pinça contra a marinha, com os pacifistas cacetando os marinheiros de um lado e os gigantes macetando do outro. Um embate feroz que vai acabar em muita destruição, o que será colocado como a maior humilhação da marinha e do governo mundial nos últimos séculos. Vamos para onde Luffy e Bonnie estão e a filha do Kuma está chorando. Então Luffy pergunta por que ela está fazendo isso. Bonnie responde que estava procurando por ele esse tempo todo, chamando o capitão de Nika. Luffy fica confuso e indaga por quê, dizendo que sempre esteve com ela o tempo todo e questiona o que é um Nika. Quando Luffy faz isso, ele usa Nika em Hiragana, que é uma forma de não entender essa palavra, como se fosse um conceito, um termo novo para ele, uma palavra qualquer. Quando a Bonnie usa o termo Nika, ela se expressa com katakana, que é para expressar que Nika é um nome. Então, essa é a primeira vez que o Luffy ouviu esse termo Nika. E o mais interessante é que veio da boca da Bonnie. E nessa cena, eu me acabei de chorar. Pô, mano, pensa na história de como a Bonnie sofreu ao lado do pai dela e agora finalmente podendo ver a maior figura da lenda da sua família, frente a frente com ela. E o melhor, sem aquela aura de um ser mitológico, sem apenas ali de uma forma repleta de sabedoria ou coisa do tipo, é apenas o Luffy naquele momento. E eu, como cristão, ver o Luffy responder que sempre esteve com ela esse tempo todo me fez chorar ainda mais. Luffy acaba de perceber que Vegapunk está ferido e fica espantado, furioso com o Saturno. O capitão se vira para o Gorosei e questiona como ele ousa ferir seu amigo. Luffy diz que viu o ataque de Bonnie, mas que foi super fraco. Bonnie pede para o capitão mostrar o verdadeiro soco de Nika. Saturno antecipa e ataca o Luffy com seu poder ocular, e a cabeça do capitão é jogada para trás, mas ele suporta o ataque. Luffy olha para Bonnie e apenas diz que vai mostrar como funciona, com um olhar de determinação. Vai mostrar para ela como é o seu verdadeiro ataque. Luffy então dispara um Gomu Gomu no Down Gatling, que é o Gatling branco com os kanjis. Em um painel épico, Luffy soca Saturno várias vezes no rosto. Saturno é enviado para longe e ele se choca contra os prédios novamente. Bom, aqui parece que o Oda canonizou Bonica de uma vez por todas, já que ela consegue ir até onde o futuro lhe permite visualizar. Agora que viu a transformação do Luffy, é mais do que certo que sua transformação virá também no estilo Nika. Se o Nika já traz ali, já causa estrago, imagina só o que dois podem ser capazes de fazer. O que esses dois vão ser capazes de fazer. Vemos o Frank, a Bonnie, o Kuma e o Atlas se aproximarem ainda mais do Stella para saírem dali. Mas o Vegapunk se recusa a se mover, pois sabe, por seu conhecimento médico, que se moverem agora, ele vai morrer. Kizaru então chega neste exato momento, interrompendo o show do Luffy, disparando um raio laser em Bonnie e Vegapunk. Mas Sanji bloqueia com um chute, com seu chute, e o almirante faz uma expressão de choque que nunca vimos antes nele. Frank até mesmo faz uma cara de Enel espantado, escandalizado. Ele comenta que não consegue acreditar e questiona se aquilo não era um raio laser. Sanji apenas diz que o amor brilha mais forte que a luz, deixando a situação ainda mais complexa e sua sobrancelha finalmente se inverteu. O almirante apenas se vira para Sanji em seu devaneio e diz que se funcionasse assim, não precisaríamos de física, não precisaríamos da ciência. Sanji e Luffy se colocam para bloquear Kizaru, com o almirante dizendo que precisa levar a cabeça dos dois consigo, quando Sanji acende o seu cigarro, dizendo que pode colocar isso em uma carta de despedida, enquanto Bonnie, Kuma e Frank e Atlas saem do local.
Bom, para mim está cada vez mais evidente que Stella dificilmente vai sair dessa. O Chopper tá do outro lado da ilha, literalmente não tem como curá-lo a não ser que o Luffy faça alguma espécie de milagre. A teoria de que cada Vegapunk ficará com uma força está ficando cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Se ninguém morrer a mais entre eles até o final de Egghead, Lilith deve ficar com os Mugiwaras, Edson com os Revolucionários e Atlas em Elbaf. O grande problema é que ninguém está vigiando a York neste momento. E tem um cara na ilha, nessa situação, que deve saber exatamente onde ela está e vai querer levá-la ao Barba Negra com toda certeza. E aproveita esse hype misterioso para deixar o like neste vídeo, se inscreve já no canal do Geek Brasil e compartilha ele com seus amigos que querem ver o Barba Negra tacar o terror no mundo de One Piece. E falando deles, vamos para onde Saturno está após levar as porradas do Luffy. Ele está emergindo dos escombros. De repente, algumas pessoas aparecem na frente dele que são simplesmente Katarina Devon e Van Argo. E aqui a gente acerta a segunda invertida do capítulo sobre Katarina Devon surgir nele. As inversões do 171 e do 1007 levavam a ideia de que Katarina Devon fosse aparecer finalmente em Egghead. E foi dito e feito. Katarina olha para o Saturno atordoado. A pirata se pergunta que tipo de poder é esse que está presenciando e começa a rir. Ela continua dizendo que nunca ouviu falar de um caso em que um dos 5 anciãos, os Goroseis, desceram à Terra pessoalmente para resolver uma confusão. Katarina Devon toca uma das pernas de Saturno com a sua mão e aqui a gente já sabe que o caos está feito. Isso porque Devon pode se transformar nas pessoas que ela tocar. Agora que ela tem a forma de um Gorosei, imagina a bagunça que isso pode gerar. O bando do Barba Negra está montando um circo inacreditável de poder e força, e a gente está vendo isso sendo formado debaixo dos nossos olhos. O Barba Negra está jogando um xadrez 5D desgraçado debaixo dos narizes dos Gorosei, e eles vão ter que lidar com essa bomba explodindo no colo deles, mas muito em breve. Saturno olha para ela muito irritado, e Katarina, sem expressão nenhuma de medo, apenas diz que, de qualquer forma, isso facilita as coisas para eles e que a missão está cumprida. Ou seja, eles vieram para Egghead para conseguir algo de extremo valor. A forma de um Gorosei é de um extremo valor. Saturno se vira para Devon e começa a questionar por que ela estava naquele lugar, dizendo que nunca imaginou que os terríveis criminosos do nível 6 se submeteriam a alguém. Katarina apenas responde rindo que Tite é especial, então Saturno responde que é por causa da linhagem dele, o que faz Devon ficar entusiasmada, já que Saturno também sabia. Então, a teoria de que Barba Negra é de uma raça especial também foi concretizada. Uma raça que possivelmente tem a capacidade de ter mais de uma fruta e que nunca dorme. Será que mais uma vez o Oda está introduzindo uma nova raça ou ele vai aprofundar ainda mais os bucaneiros com o Tite? Inclusive, tem um livro muito famoso do Barba Negra chamado O Bucaneiro, escrito ali por Ralph de la Haye Pen. Eu acho que é assim, é em francês. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um dos maiores livros sobre pirataria no nosso mundo. Mesmo com as respostas de Devon, o Saturno ainda está intrigado com a presença deles na ilha e questiona que a tripulação deles vem tomando apenas ações estranhas. Então, qual que é exatamente o objetivo deles? Tanto Devon quanto Van Argo respondem imediatamente que é o mundo. Quando eles dizem isso, Saturno os ataca. Mas Van Argo parece ter ali uma espécie de haki da observação bem avançado, porque ele antecipa o ataque do Saturno e acaba teletransportando os dois para longe. E mais uma vez, outra teoria está concretizada aqui. Barba Negra está mirando o trono de Mary Josie. Como se sabe, ser o rei dos piratas é ser o rei do mundo. E pouco a pouco as peças começam a se encaixar. Barba Negra não quer apenas chegar em Laugh Tale, ele quer sentar no trono que está no centro do mundo. A ideia do Tite governando o mundo é uma coisa que passa pela minha cabeça desde que suas ações começaram a fazer sentido em Marineford. E agora está colidindo como nunca ao ponto de se tornar o maior vilão do mangá.
mas ainda não acabou. Catarina Devon e Van Argo estão se preparando para deixar a ilha em seu navio, mas de repente Caribou aparece na frente deles. Caribou está chorando de felicidade, bem parecido com a forma que o Bartolomeu fica quando está perto do Luffy. Ele tem um pedido especial. Caribou pede que, por favor, lhe deixem encontrar o Barba Negra apenas uma vez, causando ainda mais impacto nessa reta. Neste momento, tudo caiu no colo do Barba Negra e ele se tornou o pirata mais perigoso para o governo mundial. Ele tem Charlotte Pudding em mãos, alguém que é capaz de ler os Old Poneglyphs. Possui de 2 a 3 Old Poneglyphs em mãos, já que não sabemos se o Law tinha o Poneglyph da Big Mom. Ele tem o Garp para usá-lo como moeda de troca para alcançar o seu objetivo de tornar Hashinosu em um reino filiado ao governo mundial. Tite tem a forma de uma das maiores autoridades do mundo, pega pela Devon quando tocou no Saturno. E agora, se eles aceitarem mesmo Caribou, terá a localização de 2 armas ancestrais. E sem contar que o filho da mãe do Caribou ainda pode liderar a frota do Barba Negra, já que o Oda criou de última hora um paralelo entre ele e o Bartolomeu em serem fãs relacionados aos Mugiwaras e também o bando do Barba Negra. Tudo caindo nas mãos do Tite para que definitivamente ele crie o maior caos do mundo de One Piece. Quando todos do bando se reunirem em Hashinosu no final de Egghead, ele vai colocar todas as suas peças em jogo. Desde o ano até Mary Josie, nada vai escapar de suas mãos. Caribou continua sua fala para Catherine e Van Argon que Barba Negra é seu ídolo e que quer trabalhar para ele e que se tornou um pirata por causa dele.